Esse é o vídeo de suporte 1 de 2, referente à aula 9, Reações envolvendo ácidos e outros eletrófilos, parte 2, da disciplina PQI 535, Mecanismos de Reações Orgânicas, do Programa de Pós-Graduação em Agroquímica da Universidade Federal de Lavras. No final da aula 8, nós vimos alguns rearranjos que ocorrem em cadeia carbônica durante reação química. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais e ver alguns rearranjos que ocorrem de maneira mais fácil do que aquele tipo de rearranjo que a gente viu no exemplo anterior, na aula anterior, na aula 8. Um rearranjo que ocorre no laboratório de maneira muito fácil é o chamado rearranjo Pinacol. Ele recebe esse nome porque o primeiro composto que foi analisado se chama Pinacol. O primeiro composto que foi visto que sofre esse rearranjo é esse aqui, ó. É um diol, tá vendo? É um grupo OH conectado a um carbono, aqui um grupo CH3, outro grupo CH3. Aí aqui esse carbono está vizinho a outro que tem uma hidroxila de álcool. É um diol 1,2, é um diol vicinal. Aqui também nós temos um grupo CH3 e outro grupo CH3. Duas metilas aqui, duas metilas aqui. Esse composto aqui é esse cristalzinho branco que você está vendo aqui, ó, esse pozinho branco. Esse é o Pinacol. O Pinacol, se você pegar uma quantidade desse pozinho branco, colocar ele numa solução aquosa ácida, de um ácido muito forte, como por exemplo o ácido sulfúrico, em questão de pouco tempo, o Pinacol vai se transformar nesse líquido aqui meio viscoso chamado de pinacolona, que é esse composto que você está vendo aqui agora. Ó. Ao invés de 2 oxigênios, ele tem somente um oxigênio, e ao invés de hidroxilas de álcool, o oxigênio está na forma de uma carbonila de cetona, um grupo CH3 aqui e um grupo terquibutil desse lado. Agora, como que esse rearranjo ocorre? O que explica o rearranjo dessa cadeia carbônica que inicialmente estava assim, só porque eu coloco em meio aquoso ácido, ela se transforma nisso? O que está acontecendo? Qual que é o mecanismo? Em meio aquoso ácido, nós já conversamos bastante a hidroxila de álcool protona. Então, vamos propor aqui, protonando, por exemplo, essa hidroxila que está à nossa direita. Poderia começar também por essa hidroxila daqui, não tem problema. Mas o que acontece é que uma vez que esse álcool está protonado, vamos olhar aqui esse carbono. Ó. É um carbono terciário, tá vendo? Ele conectado a 3 outros carbonos. Então, isso daqui agora é um grupo abandonador muito bom, que está conectado a um carbono que, se esse par de elétrons sair e for para cima do átomo de oxigênio formando a molécula de água neutra, forma-se aqui um carbocátion terciário. Então, essa ligação aqui ela é mais fraca, é uma ligação fraca. Eu tenho bons motivos para que isso daqui se desconecte e forme uma espécie neutra e um carbocátion que consegue se estabilizar por hiperconjugação. Mas antes que aconteça a formação do carbocátion, acaba acontecendo outra coisa na verdade. O que acontece é um rearranjo dessa estrutura que faz o seguinte: esse par de elétrons livre do oxigênio forma uma dupla ligação oxigênio-carbono. Essa aqui, ó. O par de elétrons oxigênio fez uma dupla oxigênio-carbono. Quando a dupla se forma, simultaneamente esse par de elétrons se desconecta desse carbono e daqui, ó, ele já migra para o carbono da direita, formando uma nova ligação carbono-carbono, aonde foi formada aquela vaga, porque a molécula de água saiu. A molécula de água sai daqui, mas o grupo CH3 migra do carbono da esquerda para o carbono da direita, simultaneamente a formação dessa dupla oxigênio-carbono. Esse grupo CH3, que não migrou, ele continua aqui, ó, conectado nesse carbono. Esse carbono aqui é agora esse carbono aqui, que agora está fazendo uma dupla ligação com o átomo de oxigênio. Na hora que essa ligação dupla se forma, o oxigênio ainda não se desconectou desse átomo de hidrogênio, por isso forma um íon oxônio, um oxigênio com carga positiva, onde ele está fazendo 3 ligações químicas e tem somente um par de elétrons livres, portanto uma carga formal positiva. Uma última etapa, a própria molécula de água pode remover esse hidrogênio, quebra essa ligação cicliva, o par de elétrons vai na direção do átomo de oxigênio, deixando agora esse oxigênio com carga formal neutra, o meio ácido então recuperado, e se forma esse produto aqui que a gente chama de pinacolona, esse composto que se apresenta como um líquido incolor. Tá, isso daqui na verdade você até já viu modelos disso na sua graduação. Agora a gente vai ter que aprofundar mais. Por que esse rearranjo é muito mais fácil? Inclusive ele é mais fácil do que, como eu já falei antes, ele é mais fácil do que aqueles que a gente viu na aula 8.
O que faz esse grupo metil migrar de maneira tão fácil do carbono da esquerda para o carbono da direita, formando aqui um grupo térquibutil? Que fatores estruturais, espaciais estão envolvidos nessa migração? Então, por que ocorre o tal do rearranjo Pinacol? Qual é o motivo que faz isso daí ocorrer? Nós começamos a ver antes que para um rearranjo de uma cadeia carbônica ocorrer, tem que existir um alinhamento orbitalar favorável. Os orbitais têm que estar interagindo de uma forma favorável para que os pares de elétrons das ligações migrem de uma posição na cadeia carbônica para outra. Então vamos olhar aqui, ó, de novo, o álcool protonado. Está vendo aqui? Essa ligação nós já sabemos que está mais fraca, ela está mais polarizada na direção do oxigênio, porque o oxigênio com carga positiva está mais eletronegativo do que o normal. Se ele está mais eletronegativo do que o normal, nessa ligação química aqui, lembra o que acontece? O nível de energia desse orbital sigma antiligante diminui, está cada vez mais fácil de acessar. Pares de elétrons interagem com isso daqui mais facilmente, já que o nível de energia necessário para acessar esse orbital antiligante está cada vez menor, levando em conta que aqui eu tenho um átomo que está cada vez mais eletronegativo, o oxigênio está positivo. Esse par de elétrons aqui tem um nível de energia suficientemente alto para interagir com esse orbital antiligante. Esse orbital ligante tem um nível de energia suficientemente alto para interagir com esse antiligante. Por quê? Olha aqui na parte de baixo dessa ligação carbono-carbono. Aqui é o orbital ligante da ligação carbono-carbono. Aqui embaixo a gente tem o antiligante da ligação carbono-carbono, que está alinhado de frente para, olha isso daqui, um par de elétrons livre do átomo de oxigênio que a gente está vendo aqui na hidroxila da esquerda, na parte esquerda da molécula. Esse par de elétrons pode interagir com esse orbital sigma antiligante dessa ligação carbono-carbono. E toda vez que elétrons interagem com sigma antiligante de uma ligação, essa ligação se polariza na direção oposta de onde está ocorrendo a interação. Isso quer dizer que essa ligação está se polarizando para cima, na direção do átomo de carbono de cima. Ligação se polarizando, o nível de energia desse par de elétrons está subindo. Está subindo, até que ele atinge o nível necessário para acessar esse orbital antiligante que está na parte direita. Resultado, esse par de elétrons forma uma ligação dupla, por fim, oxigênio-carbono, desconectando essa ligação carbono-carbono. O par de elétrons daqui, antes que ele saia, na forma de um metaneto, ele migra do carbono da esquerda para o carbono da direita para formar uma ligação carbono-carbono nessa posição, à medida que a molécula de água sai como grupo abandonador, como no ataque de uma reação SN2. É por isso, então, que o rearranjo Pinacol é facilitado. É essa interação aqui, ó, que é uma interação mais favorável do que simplesmente uma hiperconjugação. Isso daqui, quando o par de elétrons interage com esse sigma antiligante e forma a ligação, isso aqui é uma conjugação, não é uma hiperconjugação, é uma interação muito forte que faz essa ligação se quebrar mais fácil se ela tiver um lugar para ir. Igual nesse caso aqui, ela vai e forma o produto que a gente sabe que é a pinacolona. Agora vamos pensar no seguinte, dependendo de quem é o grupo que está aqui, ele migra mais fácil para o carbono da direita ou ele migra com mais dificuldade. Existe uma ordem de aptidão migratória de quem são os grupos que vão se desconectar desse carbono para ir para o carbono da direita de maneira mais fácil e quem não vai ser tão fácil. Se ao invés de um grupo CH3 for um anel aromático, essa migração ocorre muito rápido, é com uma velocidade muito mais rápida do que qualquer outro grupo. Se for uma dupla ligação, simplesmente, aí ela ocorre rápida, mas é mais devagar do que o anel aromático. O anel aromático migra mais rápido do que uma dupla, que migra mais rápido do que um hidrogênio. E o hidrogênio migra mais rápido do que um carbono, que está conectado a 3 cadeias carbônicas, vamos chamar aqui de um carbono terciário, que migra mais rápido que um carbono secundário, que migra mais rápido do que um carbono primário. Então, vamos pensar o que está acontecendo aqui. Primeiro vamos pensar no seguinte, por que esses dois aqui migram tão rápido? Por que um anel aromático e uma dupla são campeões na hora de migrar do carbono da esquerda para o carbono da direita? Bom, vamos trocar então o grupo CH3 para o anel aromático, entender o que está acontecendo. Essa interação é a mesma interação que ocorre aqui. Então não é ela a explicação do porquê um anel aromático vai migrar mais rápido do carbono da esquerda para o carbono da direita.
Mas vamos olhar o anel aromático. O anel aromático, a gente tem aqui 6 orbitais P's alinhados. Lembram? Vou representar olhando por cima o orbital P que está aqui e o orbital P que está aqui. Eu tenho uma nuvem eletrônica, 3 pares de elétrons circulando aqui nessa nuvem eletrônica, no anel aromático. Pessoal, essa carga negativa que está circulando aqui, pares de elétrons, olha com o que ela está de frente. Com o orbital sigma antiligante, que tem um nível de energia baixo e fácil de acessar. Isso quer dizer que esses pares de elétrons do anel aromático já estão interagindo com o orbital sigma antiligante da ligação carbono-oxigênio. Já está havendo aqui uma interação que já está tendendo esse anel aromático a querer pular para o carbono que está à direita. Ele já está inclinado a fazer isso. Como ele já está inclinado a fazer isso, eu só estou precisando de um pontapé que de vez faça esse grupo migrar do carbono que ele está aqui à esquerda para o carbono à direita. E esse pontapé final vai ser dado aqui pelo átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio forma a ligação dupla carbono-oxigênio, ao mesmo tempo que esse par de elétrons desacopla do carbono da esquerda e reacopla no carbono da direita, fazendo o anel aromático terminar aqui, ao mesmo tempo que a molécula de água vai embora como grupo abandonador. É por isso, então, que o anel aromático migra tão rápido. Uma dupla é a mesma situação. Ó. Uma dupla ligação, aqui são 2 orbitais P's sobrepostos lateralmente um com o outro. Então, vamos olhar por cima. Eu estou olhando aqui a molécula pela parte de cima. O orbital P está saindo aqui do computador e indo lá para trás. Você está olhando os orbitais P pela parte superior. Do mesmo jeito, esses orbitais P, a dupla ligação está interagindo aqui com esse orbital sigma antiligante, mas menos elétrons são capazes de fazer essa interação. Aqui eu tenho essa nuvem eletrônica do anel aromático, na verdade, 3 pares de elétrons fazem isso. Aqui, na verdade, eu tenho só um. Então, essa interação é um pouco mais fraca, não quer dizer que ela seja fraca, ela é mais fraca do que essa que eu estou analisando aqui. Então, esse grupo já está tendendo a se deslocar aqui para esse carbono, porque ele já está interagindo com esse sigma antiligante. Basta agora o pontapé final. O oxigênio formar uma ligação dupla e empurrar esse grupo que migra, levando aqui essa dupla para o carbono da direita, ao mesmo tempo que desacopla a molécula de água na forma de grupo abandonador. Agora, então está explicado por que grupos com ligações duplas migram tão fácil. É a interação que existe entre os pares de elétrons ligantes e o orbital antiligante do carbono da direita. Agora, cadeias carbônicas. O que está acontecendo? Por que hidrogênio migra mais rápido do que qualquer grupo alquílico? O que explica isso daqui é a massa, pessoal. É a dificuldade que um grupo desse tem de se deslocar de uma parte da outra para a molécula em comparação ao átomo de hidrogênio. O hidrogênio é um átomo muito mais leve, é muito mais fácil dele migrar de uma parte da molécula para outra. Então, isso explica por que hidrogênio, se aqui fosse um átomo de hidrogênio, em vez de um carbono, aqui um átomo de hidrogênio. Esse hidrogênio migra muito mais fácil do que qualquer cadeia carbônica, inclusive um grupo CH3. Ok, o hidrogênio migra mais rápido por causa dessa questão de massa, mas aí você cria outro problema. Por que um grupo carregando aqui 3 cadeias carbônicas migra mais rápido do que um grupo carregando só uma cadeia carbônica? Aí você complicou, tá ao contrário do que você falou. Isso aqui tem mais massa do que isso daqui, e mesmo assim isso daqui agora migra mais rápido. Qual que é o problema? Pessoal, de novo, é a questão de interação orbitalar. Por que um grupo com mais carbonos em volta migra mais rápido? O que está acontecendo é que eu preciso que esse par de elétrons tenha um nível de energia alto para que ele saia daqui e ataque o carbono que está à direita, numa reação tipo SN2. Quando você tem aqui embaixo o oxigênio interagindo com esse orbital antiligante, isso polariza essa ligação para cima, aumenta o nível de energia desse par de elétrons. Mas olha aqui do outro lado, eu também tenho aqui desse lado o orbital sigma antiligante, dessa ligação carbono-carbono. Se eu tiver cadeias carbônicas em volta desse orbital sigma antiligante, eles começam a interagir por hiperconjugação, polarizando a ligação agora no sentido contrário. Então, essas polarizações que vão sendo promovidas na parte de cima e na parte de baixo, essencialmente o que elas fazem é aumentar o nível de energia desse par de elétrons. Aumentando o nível de energia desse par de elétrons, ele fica mais suscetível a atuar como um nucleófilo, a sair daqui e migrar para o carbono da direita, onde tem um orbital sigma antiligante com um nível de energia suficientemente baixo
para ser acessado por esse par de elétrons que você está vendo aqui. É por isso, então, que o pontapé que você precisa é a formação dessa dupla que desconecta esse grupo isopropil e faz ele migrar inteiro para o carbono que está aqui à nossa direita. Então, isso explica por que grupos alquílicos com mais cadeia carbônica conseguem migrar mais fácil do que grupos alquílicos com menos cadeia carbônica. Agora, então, a gente passa para a parte de adição eletrofílica e regioseletividade. Nós vimos, já em aulas anteriores, reações de eliminação. A reação de eliminação é a reação contrária à adição eletrofílica. Esse é o modelo geral de uma adição eletrofílica. Um composto que tem uma dupla ligação pode reagir com um hidrácido, por exemplo, HCl, HBr, e formar esse composto aqui, ó. O hidrogênio do hidrácido entra em um dos carbonos que antes era a dupla ligação, tá vendo aqui? Os dois carbonos eram sp2, eles terminam os dois carbonos sp3. O hidrogênio entra em um dos carbonos e o halogênio entra em outro. Então, nesse sentido, a reação é chamada de adição eletrofílica. No sentido contrário, quando o hidrogênio sai levando o cloro, o bromo e forma uma ligação dupla, isso é uma reação de eliminação que nós já discutimos um pouco em aulas anteriores. Agora vamos relembrar lá da sua graduação como é a adição de haleto de hidrogênio a um alceno, um composto que tem uma ligação dupla. Está aqui um alceno, o 2-metilpropeno. Esse composto ele reage com HCl para formar haletos de alquila. O que acontece é o seguinte, uma dupla ligação são dois orbitais p sobrepostos lateralmente, onde o par de elétrons ele está muito exposto, tanto pela parte de cima quanto pela parte de baixo na molécula. Um par de elétrons nucleofílico disponível. E em átomos não eletronegativos. Então, eles têm um nível de energia alto, quando eu penso lá na teoria do orbital molecular. Nível de energia alto, mais fácil atuar como nucleófilo. Aqui eu tenho uma ligação polarizada na direção do cloro e uma carga positiva nesse hidrogênio. Então, a interação negativo-positivo pode fazer essa dupla se romper e capturar um átomo de hidrogênio da molécula de ácido clorídrico. Na hora então que essa dupla ligação, ó, a dupla ligação se rompe e o par de elétrons da ligação dupla é usado para formar uma ligação carbono-hidrogênio. Esse traço que você está vendo, essa ligação, é o par de elétrons da ligação dupla que foi rompida. Quando a dupla então captura o hidrogênio, essa ligação hidrogênio-cloro se rompe, o par de elétrons vai na direção do átomo de cloro e forma um íon cloreto, que é um íon que consegue acomodar bem essa carga negativa, deixando para trás um carbocátion. Na última etapa, é só uma interação eletrostática. O átomo de cloro usa um dos seus pares de elétrons para se conectar ao carbocátion, formando aqui uma nova ligação carbono-cloro. Essa é a etapa lenta do processo e essa é a etapa rápida. A etapa lenta envolve a formação do carbocátion. A etapa rápida é simplesmente a conexão do átomo de cloro ao carbocátion para formar o haleto de alquila. Entretanto, a gente sabe que essa daí não é a única opção, não é o único produto possível para essa reação. Porque esse par de elétrons dessa dupla poderia ter sido utilizado para formar uma ligação carbono-hidrogênio com o carbono da esquerda, para formar esse carbocátion, ao contrário do carbocátion de cima. Na última etapa, o átomo de cloro se acopla ao carbocátion, usando um dos seus pares de elétrons livres para formar a ligação carbono-cloro. E nós já sabemos que esse produto é o majoritário e esse produto é o minoritário, quando essa reação é feita em laboratório. O que explica esse produto ser o majoritário é a passagem por um carbocátion mais estável. Quando a dupla se rompe e forma uma ligação carbono-hidrogênio no carbono mais hidrogenado, o que fica para trás é um carbocátion terciário. Quando a dupla se rompe e forma uma ligação carbono-hidrogênio no carbono menos hidrogenado, aí se forma um carbocátion primário nesse caso. Isso daqui é um carbocátion mais instável, esse é mais estável, isso explica por que o caminho de reação de cima ele é mais favorecido. Como que isso ocorre em termos de mecanismo animado? O hidrogênio positivo acaba interagindo mais com esse carbono aqui para formar a ligação carbono-hidrogênio. Nós vamos discutir isso um pouco mais, mas a interação é mais favorecida com o carbono da ponta para formar a ligação carbono-hidrogênio. A próxima etapa, antes que o íon cloreto se afaste, ele já volta e se conecta ao carbocátion para formar a ligação carbono-cloro.
E quais são os orbitais envolvidos nessa reação e qual a equação de velocidade dela? Vamos conversar um pouquinho mais aprofundado sobre essa reação química. No começo, a reação se processa por uma interação que ocorre entre o orbital P, entre essa ligação dupla, e o átomo de hidrogênio do haleto do hidrácido. Por exemplo, HCl, HBr, como nós já conversamos. O que acontece aqui, pessoal, é que então ocorre uma sobreposição dos orbitais moleculares, esse orbital molecular ligante com esse antiligante da ligação hidrogênio-átomo de halogênio, que eu vou chamar de X. Há uma interação eletrostática também, a carga negativa atrai essa carga positiva, mas é essa sobreposição orbitalar aqui que dá origem à ligação carbono-hidrogênio. Eles se aproximam até que esse orbital se sobrepõe com esse, formando a ligação carbono-hidrogênio. Então está aqui, esse par de elétrons, essa nova ligação, era o par de elétrons que estava aqui nessa ligação dupla, nessa sobreposição lateral de orbitais atômicos. Quando então essa ligação se forma, essa ligação se rompe, formando aqui, por exemplo, o íon cloreto, o íon brometo. Essa carga negativa acaba atraindo a carga positiva do carbocátion, a atração eletrostática aqui é muito forte e leva à formação dessa nova ligação carbono-halogênio. Esse par de elétrons aqui que você está vendo é um dos pares de elétrons livres do átomo de halogênio, que estava na forma de haleto, cloreto, brometo. Esse par de elétrons veio do halogênio. Esse par de elétrons, que forma a ligação carbono-hidrogênio, veio da ligação dupla, do par de elétrons da ligação π. E qual é a equação de velocidade dessa reação química? No laboratório, foi descoberto o seguinte, que se você aumenta 10 vezes a concentração do alceno, a velocidade responde com aumento de 10 vezes também. Só que, se você aumenta 10 vezes a concentração do haleto do cloreto de hidrogênio ou do ácido clorídrico, você descobre que o aumento aqui é de 100 vezes. Você tem uma dependência ao quadrado na equação de velocidade. Agora, é estranho, porque eu estou acabando de te mostrar aí a questão de orbital, mostrei o mecanismo que, na primeira etapa da reação, um alceno reage com uma molécula de HCl, para então formar o carbocátion. E essa é a etapa lenta, é a etapa determinante da velocidade da reação. Se eu tenho uma molécula de alceno interagindo com uma molécula de HCl para formar o carbocátion, por que essa dependência ao quadrado? O que está acontecendo aqui? Essa é uma reação termomolecular. Por algum motivo, tem 3 moléculas alinhadas no estado de transição na hora que essa reação está acontecendo. Tem 3 moléculas espacialmente alinhadas na etapa determinante da velocidade dessa reação. Então, por que essa dependência ao quadrado? O que deve estar acontecendo de fato? Uma proposta do que está acontecendo nessas reações de adição é o seguinte: como aqui eu tenho uma carga negativa da dupla ligação e aqui eu tenho uma carga positiva, carga negativa porque os pares de elétrons expostos, átomos não eletronegativos, nível de energia alto, aqui o átomo de cloro é mais eletronegativo e polariza a ligação na direção dele. O que deve acontecer inicialmente é a formação de um complexo entre a ligação dupla e o átomo de hidrogênio da molécula de HCl. E esse complexo inicial deve se manter formado desse jeito. Mesmo que a reação não ocorra, esse complexo existe, ele está lá dentro do meio reacional, a dupla ligação está querendo se quebrar e querendo formar uma nova ligação carbono-hidrogênio. Essa ligação também está começando a se quebrar, a ligação hidrogênio-cloro. Agora que esse complexo está formado, o que deve explicar a reação é o seguinte: esse complexo deve começar a formar com mais força a ligação carbono-hidrogênio que envolve a formação do carbocátion mais estável. É por isso que aqui começa a se formar o complexo que inicialmente estava aqui exatamente no meio. A ligação agora carbono-hidrogênio começa a se formar. Essa ligação começa a se romper e um átomo de cloro, seja de uma molécula de HCl neutra ou do íon cloreto, já vai atacando simultaneamente o átomo de carbono que dá origem ao carbocátion terciário. Isso faz a reação então terminar com o átomo de cloro sendo adicionado aqui pela parte de baixo e o átomo de hidrogênio sendo adicionado pela parte de cima da molécula. Nós vamos discutir um pouco que esse é o tipo de reação
chamado de adição anti. Você não precisa ficar tão preocupado com isso. Na verdade, os livros, a maior parte dos livros, não demonstra os mecanismos de adição eletrofílica desse jeito. Você vai continuar mostrando os mecanismos daquele jeito como você viu nos slides anteriores. Você vai continuar mostrando o ataque da dupla ligação ao hidrogênio, a formação do carbocátion mais estável e uma outra etapa onde ocorre a adição do cloro. Mas você tem que saber, você já está num nível mais avançado em termos de química, você tem que saber o que de fato está acontecendo lá dentro. E numa reação de adição eletrofílica, o que se aproxima mais da realidade é isso daqui. Embora tudo que a gente esteja discutindo, nada vai ficar inválido, a gente vai esquecer, a gente vai continuar fazendo o mecanismo daquele jeito, mas tenha em mente dessa situação que nós estamos vendo aqui, quando a gente pensa na cinética que está por trás dessa reação. Agora vamos pensar mais. Vamos ver a influência que o alceno tem na adição de HX, ou seja, HCl e HBr, por exemplo. Quando você submete eteno a essa reação, vamos dizer que a velocidade relativa com que a reação ocorre é de 1. Quando você usa esse composto, o propeno, agora a reação já ocorre com a velocidade de 10 a 7. Quando é esse daqui, o cis-buteno, também é 10 a 7, não tem grandes alterações. Quando é esse composto, onde a dupla agora tem um grupo metil e um anel aromático orientados para a mesma face do alceno, a velocidade sobe para 10 a 9. Quando é esse alceno que tem um grupo CH2 aqui e 2 grupos CH3 do lado de cá, a velocidade sobe para 10 a 12. Por fim, colocar um grupo metil aqui não altera a velocidade, ela continua 10 a 12. Então, o que explica essa subida na velocidade com que a reação está ocorrendo? Vamos começar a pensar. Por que, por exemplo, essa molécula aqui, reage com essa velocidade tão rápida e nós já sabemos que ela é nucleofílica nessa posição? Embora a dupla ligação, o par de elétrons, ele possa se ligar com o hidrogênio por esse carbono ou por esse carbono, nós já sabemos que a nucleofilia da dupla, ela se pronuncia aqui, nesse carbono que está à direita. O que está acontecendo? Vamos pensar juntos. Esse alceno aqui é esse alceno que está aqui. Por que esse alceno, então, ele é tão mais predisposto a reagir formando a ligação carbono-hidrogênio por esse carbono da ponta, ou seja, por esse carbono da direita? A gente pode pensar que uma ligação pi carbono-carbono, ela é assim, bem distribuída entre os dois átomos de carbono, afinal de contas, nenhum dos dois é um átomo eletronegativo e um não é mais eletronegativo do que o outro. Agora, será que esse orbital molecular ligante que a gente está vendo aqui dessa dupla, ele realmente está assim bem distribuído ao redor dos dois átomos de carbono? A verdade é que não. Essa dupla ligação, eu não posso esquecer que ela tem aqui na parte de trás o orbital pi antiligante, da ligação dupla carbono-carbono. De um lado, nada pode interagir com esses orbitais pi antiligantes, mas do outro, olha o que eu tenho aqui. As ligações, os pares de elétrons das ligações carbono-hidrogênio podem interagir com esses orbitais pi antiligante. E a interação que ocorre aqui nessa parte interna da molécula, toda vez que elétrons interagem com os orbitais antiligantes de uma ligação, ela se polariza no sentido contrário de onde está ocorrendo essa interação. Isso quer dizer que essa ligação pi, essa ligação dupla carbono-carbono, ela na verdade não é distribuída igualmente entre os dois átomos de carbono. Ela é polarizada, a nuvem eletrônica ela é distorcida na direção do carbono que está à nossa direita, por causa dessa hiperconjugação interna que está acontecendo aqui. Ou seja, essa dupla ligação ela já tende a acumular carga negativa no carbono da direita, o que explica por que é tão mais fácil formar uma ligação carbono-hidrogênio aqui, por essa parte, porque aqui eu já tenho concentração de carga negativa maior. Além do fato de formar um carbocátion terciário, quando a dupla se rompe e forma uma ligação carbono-hidrogênio por essa parte. Isso explica também uma parte, então, da reatividade que a gente observa para esses carbonos que têm menos substituintes alquilas. Os substituintes alquilas que estão na outra parte polarizam a ligação e deixam aquele carbono mais reativo, mais predisposto para fazer um ataque nucleofílico e formar uma nova ligação carbono-hidrogênio ou carbono algum outro átomo que esteja positivo. Então está aqui, esse carbono é mais nucleofílico do que esse carbono de cá.
Um ataque nucleofílico sempre vai ocorrer preferencialmente por esse carbono que está à nossa direita. Agora vamos continuar analisando as outras moléculas. Por que nesse caso aqui a velocidade está menor? Por que aqui é 10 a 12, mas aqui é 10 a 7? Pessoal, quando eu tenho uma cadeia carbônica de um lado promovendo hiperconjugação de um lado e uma cadeia carbônica promovendo hiperconjugação do outro, um está polarizando para um lado, o outro está polarizando para o outro. Então, o efeito que um está fazendo vai ser cancelado pelo efeito do outro. Para poder ter um aumento na reatividade, fazer um determinado carbono ficar mais nucleofílico, eu tenho que ter uma combinação de efeitos. Eu tenho que ter cadeias carbônicas ou grupos doadores de densidade eletrônica no mesmo lado do alceno, conectados ao mesmo carbono do alceno. Se um estiver competindo com o outro, eu acabo não tendo nenhum efeito que faça a nucleofilia aumentar, e o resultado é que, compare esses dois alcenos aqui. Estão vendo? Esse reage com a velocidade 10 a 7, esse aqui, embora aumente uma cadeia carbônica, continua com a velocidade 10 a 7, não há aumento na velocidade com que a reação ocorre, justamente porque um efeito está cancelando o outro. Agora analise esses outros casos aqui, pessoal. Ó, de novo aqui a mesma situação. Colocar uma cadeia carbônica extra aqui, olha o efeito que isso tem. Nenhum, tá vendo? Por que esse caso aqui a velocidade também é relativamente alta? O que está explicando aqui, pessoal, a dupla ligação se conecta a um átomo de hidrogênio e forma um carbocátion vizinho anel aromático. Tá, não é uma velocidade tão alta, igual a formação de um carbocátion terciário, mas um anel aromático é sim capaz de estabilizar um carbocátion por ressonância. Embora eu estou vendo aqui que é melhor formar um carbocátion terciário do que formar um carbocátion vizinho ao anel aromático. Então, só cuidado aí para saber comparar essas coisas. Não vale tanto a pena assim, porque um carbocátion vizinho ao anel aromático, você faz uma interrupção, você perturba a aromaticidade do sistema. Isso não é tão favorável assim, o que explica por que esse daqui reage mais lentamente do que esse, onde eu tenho dois carbonos, duas cadeias carbônicas conectadas ao carbono que vai se transformar num carbocátion. Outra reação que ocorre com ligações duplas é a adição de halogênios, que você também viu na graduação, e aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais. De novo, pessoal, um alceno é capaz de reagir com bromo molecular, Br2, dois átomos de bromos conectados, numa solução de tetracloreto de carbono. E o que acontece é que esses dois átomos de bromo terminam acoplados aos carbonos 1 e 2. E agora a gente vai relembrar um pouco sobre a questão da estereoquímica que está por trás dessa adição. O que explica essa reação é uma carga negativa exposta e essa molécula aqui, são dois átomos do quarto período, uma nuvem eletrônica grande e polarizável. Quando essa molécula se aproxima essa carga negativa polariza essa nuvem eletrônica. A nuvem eletrônica que estava bem distribuída ao longo dos dois átomos de bromo, agora se polariza. A nuvem eletrônica se concentra, no átomo de bromo de cima e foge do átomo de bromo de baixo, porque essa carga negativa se aproxima dessa molécula e ela distorce essa nuvem, fazendo ela ficar mais negativa na parte de cima e mais positiva na parte de baixo. Então, carga negativa atrai carga positiva. E o que acaba acontecendo é o seguinte: uma vez que essa carga positiva então está formada e a carga negativa da dupla se aproxima, essa dupla se rompe e se acopla ao átomo de bromo. Só que o átomo de bromo, você não pode esquecer que ele tem pares de elétrons livres. Uma vez que essa dupla se acopla, por exemplo, pelo carbono 2 ao átomo de bromo, ao mesmo tempo essa ligação bromo-bromo se rompe, o átomo de bromo de cima vai embora na forma de brometo, um átomo grande polarizável, mas ao mesmo tempo que essa ligação, por exemplo, se ocorreu a formação da ligação carbono 2 átomo de bromo, aqui é o par de elétrons da ligação π, da ligação dupla. Simultaneamente à formação dessa ligação, o bromo já usa um dos seus pares de elétrons livres para formar uma ligação com o átomo de carbono 1, aquele que formaria um carbocátion. Em muitos casos, não dá tempo de formar um carbocátion, porque esses pares de elétrons livres do bromo têm um nível de energia alto, eles são bons nucleófilos. Por que ele tem um nível de energia alto? São elétrons que estão lá no quarto período, estão longe do núcleo. Quanto mais longe do núcleo, mais alto é o nível de energia, mais fácil eles atuam como nucleófilo. Então aqui acaba atacando facilmente para formar o que a gente chama de íon bromônio
ou íon halônio. E aí, numa segunda etapa, o que acontece é o seguinte: o íon brometo agora, ele se aproxima pela parte de baixo desse íon bromônio. Aqui, esse carbono está positivo, porque está conectado ao átomo de bromo, e o carbono 1 também. Isso daqui é um anel muito tensionado, um anel de 3 membros. Se esse átomo de bromo, essa carga negativa, se aproximar pelo carbono 2, o que acontece é que esse átomo de bromo se acopla aqui no carbono 2, ao mesmo tempo que essa ligação de cima se rompe, esse par de elétrons vai na direção do átomo de bromo e deixa o átomo de bromo neutro. Ele se desacopla do carbono 2, essa ligação se desfaz, mas ele continua acoplado lá atrás com o carbono 1. Resultado é que eu termino com um átomo de bromo acoplado pela parte de baixo da dupla ligação e o outro acoplado pela parte de cima da dupla ligação, uma adição que a gente chama de adição anti. Toda a reação, a maioria das reações com moléculas de bromo, a adição segue esse padrão. O íon bromônio ele já foi detectado experimentalmente, ele já foi provada a existência dele no laboratório, e o único jeito de explicar que os átomos de bromo entrem assim, um oposto ao outro, é pelo ataque nucleofílico que ocorre aqui pela parte de baixo do íon bromônio. Não tem como esse átomo de bromo se aproximar pela parte de cima, devido à repulsão com o próprio outro átomo de bromo que já está presente aqui na estrutura. Essa é uma possibilidade. Quando eu olho agora essa molécula pela parte de cima, você normalmente não representa isso assim, você representa isso assim. No carbono 1, se eu colocar meu rosto aqui na parte de cima, eu estou olhando a molécula aqui por esse ângulo. Se eu estou olhando por aqui, no carbono 1, eu vejo o átomo de bromo vindo na minha direção, na cunha cheia. E o átomo de hidrogênio, se eu estou olhando aqui, eu vejo ele lá para trás, ou seja, na cunha tracejada. Já no carbono 2, se eu estou olhando aqui por cima, eu vejo o hidrogênio vindo na minha direção, na cunha cheia. E o átomo de bromo eu vejo na cunha tracejada, indo lá para trás. Mas essa não é a única opção de produto. E se o brometo atacar pelo carbono 1? Se ele entrar agora pelo carbono 1, essa ligação de cima se rompe e eu termino com o átomo de bromo conectado para cima no carbono 2. E o íon brometo se acoplou pelo carbono 1 lá pela parte de baixo. Olha o que acontece agora. No carbono de cima, agora o bromo vai estar na cunha tracejada para trás e o hidrogênio na cunha cheia para frente, e o contrário no carbono 2. Esses dois compostos não são a mesma substância, eles são enantiômeros. São imagens especulares não sobreponíveis. Se você montar os modelos moleculares de mão e tentar sobrepor, você vai descobrir que eles não se sobrepõem. Então, a adição anti, nesse caso, leva à formação desses dois enantiômeros que a gente está vendo aqui. Isso daqui é para a gente relembrar toda essa parte de adição de halogênios, Cl2, Br2, em alcenos, para a gente poder aprofundar um pouquinho mais. Então, vocês viram que passa pela formação do íon bromônio. E, na verdade, você só discutiu isso na sua graduação. Até onde você sabe, sempre se forma íon bromônio. Sempre mesmo? Não é possível formar carbocátion em alguns casos nesse mecanismo? Por que eu estou perguntando isso? Porque se você pensar bem, um alceno, quando ele reage com o bromo, a dupla se rompe e ele se acopla ao bromo. O íon bromônio se forma quando o bromo usa o par de elétrons simultaneamente a esse acoplamento para formar uma ligação bromo-carbono. E aí forma-se o íon bromônio. Mas será que não tem situação em que a estrutura, a molécula, não vai preferir ficar assim, na forma de carbocátion? Se isso acontecer, se ao invés de formar o íon bromônio você formar um carbocátion, lembra que agora o carbocátion pode sofrer ataque pela parte de cima e pela parte de baixo. O carbocátion é plano, tem duas faces disponíveis para sofrer um ataque nucleofílico. Se isso acontecer, se passar por um carbocátion, pessoal, lembra, agora eu não vou ter só produtos de adição anti, eu posso ter produtos de adição sim. O que significa uma adição sim? Agora o nucleófilo pode vir pela face de cima, pela mesma face onde o bromo foi acoplado ao carbono da direita, e os dois terminam acoplados pelo mesmo lado. Eu termino com uma adição que a gente chama de adição sim. Então, se passar por carbocátion, o produto de adição anti diminui e o produto de adição sim aumenta. Então, vamos ver alguns casos. Olha isso daqui. Quando você usa esse alceno, 100% do seu produto é produto de adição anti. Ou seja, 100% das moléculas reagiu passando pela formação de íon bromônio. Se tivesse passado por formação de carbocátion aqui,
eu teria visto pelo menos uma porcentagem menor de produtos de adição anti e alguma coisa aparecendo aí de produtos de adição sim. Mas olha nesse do caso que está aqui à nossa direita. Esse alceno aqui, quando ele sofre a reação de adição de halogênios, 83% do produto é produto de adição anti. Mas o restante é produto de adição sim. E a adição sim só é possível quando passa pela formação de carbocátion. Quando eu olho para aqui, agora o produto de adição anti já está quase a metade em relação ao produto de adição sim. Então, peraí, por que quando eu estou indo aqui para a direita, eu estou aumentando a quantidade de produto de adição sim e diminuindo a porcentagem de adição anti? Vamos analisar o que aconteceu nesse caso aqui que está justificando tanto produto de adição sim. Para ter produto de adição sim, lembrando, eu preciso ter formação de carbocátion. Então, quando essa dupla ataca o átomo de bromo, olha o que acontece aqui. Eu formo aqui um carbocátion terciário, nesse caso específico, e o carbocátion terciário ainda está vizinho ao anel aromático, que rejeita um pouco a estabilizar, porque ele perde a aromaticidade do sistema, mas ele estabiliza sim. Isso quer dizer que esse carbocátion está sendo estabilizado por dois fatores, ressonância e hiperconjugação. Se esse cara aqui já está estável, esse par de elétrons vai acabar não sendo utilizado para formar uma ligação que fecha um ciclo formando o íon bromônio. Para quê? Se eu já tenho ali uma espécie que está se estabilizando o suficiente. Isso quer dizer que formar aqui uma ligação, ó, a formação do íon bromônio vai gerar um intermediário em que o bromo com carga positiva e um sistema cíclico de 3 membros, certamente ele tem mais energia do que esse intermediário aqui. Ó. Esse intermediário deve ser mais estável do que o íon bromônio. O íon bromônio só se forma quando eu tenho aqui um carbocátion instável. Olha aqui, se essa dupla se rompe, ataca um átomo de bromo, forma aqui um carbocátion secundário. Agora um carbocátion secundário, é melhor não deixar esse cara aparecer, é melhor formar o íon bromônio e todo produto que aparecer vai ser produto de ataque ao íon bromônio, ou seja, produto de ataque anti, como nós estamos vendo aqui. Então, a estabilidade do carbocátion tem tudo a ver com a formação de carbocátion nesse mecanismo. Então, não padroniza as coisas. A reação de adição de halogênio sempre vai passar por íon bromônio. Não, agora você já está em condições de analisar um pouco melhor que situações o íon bromônio vai ser formado, que situações ele não vai ser formado. Usando inclusive outros halogênios, é cada vez mais difícil de ter produtos de adição anti. Então nós vimos aqui, ó, que usando esse alceno, colocando ele em contato com bromo em tetracloreto de carbono, eu tenho produtos de adição anti. Nós já discutimos isso, passa por formação de íon bromônio. Agora, quando você repete a mesma reação usando cloro, olha o que acontece, pessoal. Todo o produto é produto de adição sim. Existem situações onde se forma assim, um íon halônio com átomo de cloro, mas nós vamos descobrir agora que talvez ele não é tão favorecido assim. Por que não e o que acontece que explica que todo produto de adição ser produto de adição sim? O que está acontecendo? Então, espacialmente, ó, essa molécula que tem o alceno, ela se aproxima da molécula de cloro, polariza a nuvem eletrônica, criando um foco de carga positiva que atrai o foco de carga negativa. Então, está aqui a criação do foco de carga positiva e a atração com essa dupla ligação. A dupla, então, se rompe e forma uma ligação carbono-cloro. Estão vendo aqui? Pessoal, agora o que acontece é o seguinte. Nesse caso específico que nós desenhamos, o orbital P vazio do carbocátion está vizinho ao anel aromático, que pode estabilizar ele por ressonância. Ao mesmo tempo, nesse caso aqui, essa estabilização por ressonância vale mais a pena do que formar um íon halônio, um íon clorônio. O cloro tem pares de elétrons livres, ele poderia se sobrepor esse orbital P vazio e formar um anel de 3 membros. Isso acaba não acontecendo porque o nível de energia dos pares de elétrons livres do átomo de cloro não é tão alto quanto no átomo de bromo. O átomo de cloro é um átomo do terceiro período, os pares de elétrons livres estão na terceira camada, portanto com um nível de energia menor do que no caso do átomo de bromo, e menos disponíveis a atuar como nucleófilo. Tá, então isso explica parte do que está acontecendo aqui. Então, estabilizar isso aqui por ressonância é melhor do que formar uma carga positiva no cloro e formar um anel de 3 membros aqui.
Só que uma vez que se forma isso, na hora que a ligação dupla se rompe, forma a ligação carbono-cloro e já aparece um carbocátion, não aparece o íon halônio, o íon clorônio nesse caso, antes que esse cara consiga dar a volta aqui por baixo, o ataque nucleofílico já é imediato e eu termino com os 2 átomos de cloro apontado para a parte de cima. Não dá tempo dele passar aqui para a parte de baixo, mesmo passando por formação de carbocátion. O que explica por que eu termino com os 2 átomos de cloro apontados para o mesmo lado nessa estrutura aí no produto final. Então a gente tem muita coisa para analisar em termos de estereoquímica quando eu estou trocando a estrutura dos reagentes que eu estou utilizando. Agora então você vai ler o nosso livro-texto, itens 4.b, 5, 5.a e 5.b. Vai ler e resolver os exemplos 4.11, 12, 13, 14 e 15 e resolver os problemas 4.2, 3, 4 e 4.5a. E a leitura adicional é o livro do CARI, conforme a gente já está usando aí desde o começo da disciplina.